Esperar as pessoas irem entrando aí, para a gente começar um bate-papo. E eu quero dar uma resposta, principalmente aos eleitores do Bolsonaro que mandaram mensagem no meu privado durante a semana. O pessoal está entrando. Lucas, Evaniza, Bruno, Zinhofer, Alan, Mário. Mário sempre combativo aí nas redes sociais. Evaniza, beijo para vocês aí do leste. Brunão, aumentar o som. Melhorou, Bruno? O som melhorou? Se o som melhorou aí, galera, dá um toque para mim, por favor. Vamos lá. Everton. Bem, bom dia a todos, graça e paz. Eu queria hoje dar uma resposta a todos aqueles eleitores evangélicos do Bolsonaro que carinhosamente me mandaram diversas mensagens, só que não, né? Mandaram mensagens de ofensa, mensagens de ameaça, todo tipo de mensagem no meu privado. Então, é terrível porque você não espera isso de um cristão, principalmente de pastores, né? Muitos mandaram mensagens assim que foram terríveis de ler. Não quis expor, mas eu digo a vocês, meus irmãos, eu estou assustado com o ódio da igreja evangélica no Brasil e principalmente com o discurso de ódio, né? A gente sabe que o Brasil é um país violento, que tem tido diversos tipos de problemas na segurança pública, mas não é o caminho o ódio. Políticas públicas precisam ser implantadas e mais punitivismo é um problema, né, no nosso país. Bem, e por que eu coloquei aqui nessa live que onde impera o ódio não deixa lugar e espaço para o amor? Por conta do discurso das pessoas durante a semana. Durante o transcorrer da semana eu recebi muitas mensagens, mas muitas mensagens mesmo, de pessoas de toda parte do país que assistiram o vídeo e que vieram questionar principalmente a minha exegese em relação ao texto, minha interpretação do texto bíblico que eu li e principalmente o meu pensamento. Então, diversas pessoas questionaram e não foi só a questão do questionamento, né? Muitas pessoas vieram com um diverso tipo de ofensa. Alguém me perguntou, né, numa das postagens, por que eu não coloquei coisas da esquerda, tal, não sei o que. Eu falei, porque eu não recebi nenhuma ameaça da esquerda, meu queridão. Eu recebi ameaças apenas daqueles que vão votar no Bolsonaro. Porque quando você entra, o cara tá lá, Bolsonaro, tal número. Então, esses caras que me ameaçaram, esses caras que estão mandando diversos tipos de mensagens, e a gente sabe por quê. Porque o candidato deles prega o ódio, instiga a população principalmente a odiar as pessoas, ele instiga a polarização no país e ele se alimenta disso. É o modus operandi dele em relação à campanha dele. Então, eu digo a vocês que eu quero dar uma resposta a esses eleitores. Primeiro eu quero dizer o seguinte, muitos deles mandaram diversos textos do Antigo Testamento para justificar a morte de outra pessoa. E aí eles se esquecem do mandamento que diz não matarás, no mínimo, começa por aí. E é interessante que eles não levam em conta, por exemplo, que a lei ela não era feita para punir, mas a lei de Israel, principalmente, ela foi feita para preservar a vida. Basta você pegar o Decálogo. O Decálogo, além de preservar Deus e a pessoa de Deus,
ele vai preservar a dignidade humana. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo e aí por diante. Então, ou seja, ele é feito para dar dignidade humana em tempos sombrios, em tempos onde as pessoas se matavam por qualquer besteira. E era uma lei que ela modifica e ela deveria ser observada, inclusive, por todas as outras nações, porque ela trazia essa dignidade, porque o Código de Hammurabi, ou a Lei de Talião, ela não respondia olho por olho, dente por dente. E muitas pessoas vieram justificar o seu voto pelo olho por olho, dente por dente, coisa absurda. No mínimo, essas pessoas não leram Jesus, porque Jesus, ele vem não só para viver a lei, mas para interpretá-la também. E a sua interpretação vai de encontro do outro, da dignidade humana. É isso que essas pessoas não entendem. Elas acham que porque está escrito literalmente ali, eu vou seguir. Agora eu pergunto a essas pessoas, por que eles não seguem, por exemplo, eles não seguem outras questões que estão explícitas ali na lei do Antigo Testamento? E por que eles não seguem a risca? Porque não os interessa. Porque se interessasse, eles seguiriam a risca. É quando eu, por exemplo, falo que pegam meia dúzia de texto isolado da Bíblia e querem punir a população LGBTIQ, né? Que tá crescendo a sigla. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda, mas ainda vou passar por cima dessa dificuldade da sigla, gente. Mas eles querem usar esse termo, esses textos isolados, para poder punir essa população. É inadmissível isso. É inadmissível. Por isso eu digo a vocês, meus irmãos, não dá para utilizar a Bíblia para justificar toda essa paranoia, essa loucura que esse cara prega por aí. Não dá. Ontem eu fiquei inconformado. Toninho Véspoli fazendo a sua campanha tranquilamente, no calçadão, acho que de Santo André. O povo lá do movimento lá, que tem jovens que são conservadores e bestializados, chegaram bagunçando, jogando o santinho na mesa dele, querendo bagunçar, zoar a campanha dele. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? E aí eu vejo um monte de pastor se posicionando em prol, principalmente, da campanha desse cara. E dizendo que ele é o salvador do Brasil, é o Messias, é tudo. Eu vi um cara falando que o nome dele tem Messias no meio e acho que ele é o salvador. Eu queria só dizer a vocês que, por exemplo, Silas Malafaia não é exemplo para ninguém, não. Ele não é exemplo porque é o cara que disse que o Eduardo Cunha era o cara mais honesto desse país. É o cara que levou a população evangélica a acreditar num cara como Cunha. Tá aí a prova. Tá aí a prova. Eles trabalham pelos interesses deles. Teve outros que vieram dizer para mim o seguinte, ó, você não vai mais em nenhuma igreja, as portas estão fechadas. Amigos, eu quero dizer a vocês, eu não vivo de dízimo, eu não vivo de oferta, eu tenho o meu trabalho, sou pastor por vocação e eu sigo o meu caminho falando e pensando aquilo que a Bíblia diz, mas de fato, aquilo falando que a Bíblia quer que eu diga, que o amor vence o ódio. É isso. Por isso eu não tenho rabo preso com ninguém, só com o meu Senhor. Apenas com o meu Senhor. Segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, é interessante que as pessoas elas estão perdendo o senso da realidade e da verdade. Essa questão de pós-verdade é muito séria por conta das bolhas nas redes sociais. As pessoas estão perdendo o senso. As pessoas estão justificando dizendo o seguinte, não, cara, pobre é tudo vagabundo, pobre é isso, usa Bolsa Família, usa aquilo. As pessoas não entendem que nesse país de 12, 13 anos para cá, praticamente, 16 anos, vamos colocar aí, vai, de 16 anos para cá, aproximadamente, as coisas começaram a mudar. E os pobres começaram a ter mais dignidade com políticas públicas. E existem pessoas nesse país que odeiam quando o pobre ele tem mais dignidade. Ou seja, quando o prato de comida vem quentinho na mesa do pobre. Porque o que eles querem é que o pobre apenas coma as migalhas. Nós temos uma elite mesquinha que toda vez que a população está dando a volta por cima, o país está caminhando principalmente rumo a uma igualdade social, as pessoas elas acabam meio que sabotando essas políticas públicas. E sabe por quê? Para viver pelos privilégios, inclusive pastores, inclusive muita gente da igreja que vive da miséria das pessoas.
Tem muita gente que prefere assistencialismo do que transformação de vida. E o Evangelho nos ensina que a pessoa tem que passar por transformação. E transformação é total, meus irmãos. É alma, corpo, espírito e principalmente as questões materiais desse mundo. Se você tem um irmão na sua igreja que passa fome, que não tem o dinheiro para comprar pelo menos o pão, e você acha que porque ele está lá na igreja ele está salvo, está tranquilo, está em Cristo, eu digo a você que vocês estão pecando, porque essa não é a boa vontade de Deus. Deus sonhou com a igualdade, mas os homens insistem na desigualdade ainda. Esse é o fato. Pega a igreja do primeiro século, vocês vão ver como que eles se portavam. Eles faziam as refeições juntas, vendiam suas propriedades, distribuíam entre as pessoas, dividiam o que tinham e ninguém passava necessidade. Ninguém passava necessidade. Aí vai vir um engraçadinho que vai falar, mas vende tudo que você tem. Ah, cara, você não me conhece. E eu digo a vocês que eu já fiz muita loucura na minha vida e continuo fazendo por Cristo. Então, ou seja, o meu testemunho procede a esses questionamentos dúbios que vocês colocam aqui. E eu quero dizer o seguinte também. A igreja ela prefere assistencialismo porque quando você põe as pessoas num cabresto do assistencialismo, vem aqui buscar uma cesta básica. Eu já fui de uma igreja que eles entregavam cesta básica na terça-feira. Se a pessoa passasse na quinta, na sexta, no domingo, eles diziam, não, a sexta é só na terça. Você vem, assiste o culto e depois leva a cesta. Aonde está Cristo nisso? Aonde está o amor nisso? Me expliquem. Porque tem muita gente que quer o assistencialismo. Fora isso, nós temos a questão do capitalismo, cada vez mais entrando nas nossas igrejas. Prestem atenção na mensagem. São 50 minutos de mensagem. Dos 50, 40 é falando de prosperidade, de dinheiro, de vitória, disso, daquilo, essas papagaiadas todas. E se o cara pegar 10 e falar a Deus algo que realmente faça sentido na vida da pessoa, para encontrar Cristo, o amor de Cristo, é muito. Porque o capitalismo está tomando espaço nos nossos púlpitos. Precisamos combater esse capitalismo surreal que tem entrado nas nossas igrejas e tem feito com que muita gente tenha se perdido procurando a mensagem do hoje, das coisas materiais, do individualismo, em vez do coletivo. Até as nossas músicas mudaram. Prestem atenção. A música gospel, que era antigamente nós estamos aqui, sua congregação, era sempre feito no coletivo, sempre expressava-se o coletivo. Hoje é eu. Inclusive pastores que apoiam o Bolsonaro são grandes apoiadores desse tipo de letra individual, aonde as pessoas só falam do eu, excluem o total e o importante sou eu e Deus, o restante que se exploda. Desculpe, meus irmãos, mas não dá para apoiar esse cara e não dá para você apoiar e principalmente pensar na questão de que eu apoio porque a Bíblia ela me leva a ele, porque é o que todo mundo está dizendo, estão tratando esse cara como Messias. E nós sabemos que todo tipo de messianismo é um problema. Todo tipo de salvador da pátria é um problema. Porque esse cara está se apresentando como o salvador da pátria. E claro, dentro das bolhas, ele fala o que você quer escutar. Ele fala dentro do senso comum. Ele fala aquilo que você consegue destrinchar melhor e para ter seu apoio. E no meio do evangélico ele tem falado muita coisa para conseguir o voto evangélico. Esses pastores que apoiaram o Bolsonaro não me representam, porque eles vêm dizendo que, olha, a nação, os evangélicos, não, nem todo evangélico é conservador, nem todo evangélico vai votar no Bolsonaro. É isso que eu queria dizer. E, claro, eu queria aqui para confrontar vocês que ficam se utilizando de texto do Antigo Testamento, que ficam utilizando de texto para poder pregar o punitivismo ainda mais, eu quero só ler um trecho da Bíblia, porque se você não acredita em mim, pelo menos seja honesto, acredite na Bíblia, leia a Bíblia, mas leia com viés, não apenas com viés que você foi ensinado na igreja a ler a Bíblia. Abra o seu coração, meu irmão, para você aprender a ler a Bíblia e poder amar principalmente. Olha o que Jesus faz no capítulo 8 de João. Presta atenção, para não ficar só com as minhas palavras aqui, você vir me acusar que eu falei, não conheço de Bíblia e tal. Olha só. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-los. Então, os escribas e fariseus
Eu acho muito interessante, porque a igreja fala tanto de escriba e fariseus e praticamente eles, ah, eles vivem hoje como os escribas e fariseus. Leem o texto, interpretam da forma que quer, tiram o texto fora de contexto para pretexto, para fazer aquilo que eles querem. É terrível. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que acusar Jesus. Porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhe: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Olha que interessante. Eles pegam um texto fora de contexto, porque a lei não dizia para apedrejar, dizia para matar uma pessoa que fosse pegar em adultério. Mas que adultério era esse? Era o adultério de Israel contra Deus, porque era um mundo teocrático nesse período. Então, ou seja, quem se corrompesse com os deuses, basta olhar Deuteronômio lá que vocês vão ver, ele era pego, era como se estivesse adulterando, e ele devia ser apedrejado porque colocava à prova a fé de Israel. Segunda coisa, eles usam o texto fora de contexto. E eles usam o texto para punir a mulher, por conta dos preconceitos. Porque o homem não foi trazido, era para ter sido trazido os dois, o homem e a mulher, eles só trazem a mulher, arrastam ela pela cidade e jogam aos pés de Jesus e falam: olha, tem a lei diz isso, tem que fazer isso porque a lei diz, vamos matá-la. Jesus, ele rompe todo aquele ódio, toda aquela cisma de que, vamos matar em nome da lei, que eles queriam pegar Jesus, claro, o alvo era Jesus e não só a mulher. Eles queriam matar a mulher para poder pegar Jesus na lei. Jesus, ele de forma sábia, ele crava em meio àquele ódio, transpassando com uma espada de 2 fios, e ele ali impera o amor. Porque primeiro ele fala: olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Colocou um espelho à frente de cada um ali, mostrando o pecado, os erros, as faltas cometidas e mostrando que, olha, se fosse usado o mesmo vigor que está sendo usado com essa mulher, você também cairia. Cada um vai jogando a pedrinha e as pedronas vão embora, envergonhados pelo que estavam fazendo. A mulher fica lá, talvez ela tenha pensado: puxa, ele vai me apedrejar sozinho, esse cara vai me matar sozinho aqui. Jesus pergunta: onde estão os seus acusadores? Ela olha para o lado, não vê nenhum mais. E ele diz: meu, se eles não te condenam, nem eu. Vai e não peques mais. O amor imperou em cima do ódio. É isso que estamos precisando hoje. Que o amor impere sobre o ódio. Muitas vezes fazemos o papel dos fariseus. Pegamos o cara que está quebrado, arrebentado, a vida arrebentou, a questão social arrebentou, esse cara não conseguiu inserção, vive à margem da sociedade e a gente quer que o ódio impere sobre ele, sobre essa pessoa. Só que o que tem que imperar é o amor, como Jesus nos mostrou aqui. Então, desculpa, você que vota no Bolsonaro, que vem nas minhas redes sociais aqui ofender, você deveria ter vergonha, no mínimo, de falar que serve a Cristo e ao mesmo tempo serve ao ódio. Ou você serve a um senhor ou serve a outro senhor, porque é impossível você servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Jesus é amor e para ele imperou o ódio. Não venha com história de justiça. A justiça de Deus é isso daqui, é perdão. É você transformar a vida da pessoa através do amor. Não é essa justiça que você está pregando aí não, punitiva, que mata, que quer colocar a pessoa principalmente numa situação de punitivismo. Já temos muito punitivismo no Brasil. Se cadeia desse jeito nas pessoas, nós seremos o país mais honesto do mundo e, sei lá, sem nenhuma mazela social. Mas está aí a prova. A população encarcerada cresce cada dia mais. Saem pior do que entraram, revoltados. E não dá jeito porque
porque não é eficiente esse punitivismo. E porque os brasileiros ainda têm essa ideia de viver o olho por olho, dente por dente, principalmente os evangélicos. Jesus disse que ele mudaria essa lei e que a lei seria o amor, não seria mais o olho por olho e o dente por dente, porque inclusive foi uma interpretação errada da lei de Israel. Porque aquela lei dos 10 mandamentos, ao invés de punir, ela servia principalmente para dar dignidade humana, para cuidar de 3 indivíduos: Deus, você e o outro. Sempre você vai ter essa tríade no Evangelho: Deus, você e o outro. Sempre. Nós vivemos através de uma tríade, assim como a Trindade e tudo mais. Deus, você e o outro. Se você não está olhando para o outro como assim mesmo, você está errando, meu irmão. Então, desculpa. Não dá para votar para um cara que defende tortura, que defendeu a ditadura militar, que na hora de votar lá no projeto da Dilma em 2016, lá no período do golpe, ele pega e diz o seguinte: eu voto em nome do maior torturador desse país e o cara que fez as maiores mazelas, inclusive contra a presidente Dilma. Não dá para votar com um cara que a maldade brota do coração dele. Não dá para apoiar um discurso de um cara que a maldade ela impera do coração dele. 40 milhões de pessoas foram tiradas da linha da pobreza nesse país. Tem muita gente revoltada com isso. Muita gente que não quer isso porque não quer perder os seus privilégios. Fique atento, fique esperto nisso. Muita gente que não quer perder privilégios nesse país. Por isso eu digo a você, aonde impera o ódio não tem espaço para o amor. E nas nossas igrejas o ódio tem imperado. Nos púlpitos, na palavra, principalmente no meio cristão. Desculpa que a live foi até um pouco mais extensa, mas eu precisava falar isso. E eu vou resistir e até o final dessa campanha eu vou resistir contra essa pregação de ódio. Eu vou resistir, porque eu estou vendo muita gente boa, gente honesta, inclusive, se deixando ser levada pela banalidade do mal, do discurso de um cara que quer apenas instrumentalizar as coisas que estão aí para poder subir e galgar o poder. Apenas isso, que não tem plano de nação, que não tem plano de país e que só fala coisas que vão contra o evangelho e principalmente contra a ética cristã. Não dá, meus queridos. Eu agradeço a todos que entraram aí na live. Peço que compartilhe e me ajude, porque isso precisa chegar nas nossas igrejas, precisa chegar nos nossos pastores, e a gente precisa colocar a cabeça e o coração no lugar. Precisamos ter equilíbrio. Não dá para você ficar com preconceito de pobre, meu irmão. Ser pobre não é porque o cara é vagabundo, não. Tem muita gente que trabalha muito nesse país para fazer as coisas funcionarem aqui, mas não conseguem, principalmente, sair de uma situação muito, muito terrível, bem terrível, porque não há distribuição nesse país igual. Não há distribuição igual nesse país. E é por isso que eu digo a vocês que não dá para a gente apoiar, porque nós temos um país desigual, desumano e principalmente um país que ele entende que só na base do punitivismo as coisas vão funcionar. Eu volto a falar. Educação, políticas de qualidade e principalmente distribuição de renda são 3 fatores importantes para combater a violência que está aí, porque senão não tem jeito. É isso. Agradeço a todos que entraram. Deus abençoe vocês nesse domingo. Reflitam sobre o que eu falei e me ajudem aí a fazer o vídeo chegar nessas pessoas que precisam escutar isso, porque eu estou muito preocupado com o posicionamento da igreja evangélica no Brasil. Muito preocupado. E eu digo a vocês, nós estamos vivendo períodos difíceis, terríveis, onde as pessoas elas se agridem por besteira. E principalmente onde a igreja ela está a um passo de apoiar novamente um regime que não nos representa. Queria dizer a vocês, período militar, a igreja foi perseguida. Muitos pastores foram perseguidos, muitos irmãos foram perseguidos. E a igreja, naquele período, se posicionou de uma certa forma. Alguns a favor, outros contra. Houve resistência e não. Mas espero que não venhamos cometer novamente esse erro histórico de apoiarmos um governo que só fala em massacrar a gente, que disse que nós vamos ter que escolher ou entre os direitos trabalhistas ou entre o emprego, que diz que vai vender a nossa Amazônia, que fala em fuzilar pessoas petistas porque não concorda com a ideologia do PT, que fala em massacrar pessoas
indígenas, por exemplo, porque entende que a terra tem que ser usada para produtividade e que índio não vai ter boi no governo dele não. Então, ou seja, cara, não dá para compactuar com a loucura desse louco. Não dá para compactuar com as coisas que esse cara fala. E não dá para levar a sério os pastores que acabam incentivando o voto a esse cara. Não dá. Porque vai olhar a vida de cada um. Vai ver como que eles vivem. Vai ver a exploração do povo. Eles comem da melhor parte da carne, como fazia lá em Israel, porque eles exploram o povo também. É isso. Deus abençoe a vocês. Agradeço aí por terem entrado. Um beijão. Até a próxima live aí quando eu fizer. Valeu aí pela ajuda aí. Ajudem a chegar esse vídeo. Abraço, Deus abençoe, meus irmãos.